Eu já quero aqui, com a minha Bíblia aberta, já deixar Jesus falar ao nosso coração. E com toda certeza Ele vai falar com você. Deus, Ele pôs essa palavra para o dia de hoje. Então, receba esse alimento em nome de Jesus. Você que está se sentindo cansado, você que está sem forças, eu quero aqui abraçar você com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero contar a história de Paulo e como ele lidou com uma tempestade inesperada que lhe sobreveio. Trazendo lições para a nossa vida, trazendo muito aprendizado, trazendo despertamento. Deus, Ele quer te mostrar algumas coisas assim, ó. Como Ele revela. Sabe que teve uma vez aqui que eu estava pregando e tinha um negócio na minha vida que eu já estava emperrada fazia algum tempo. Tinha um negócio que eu não conseguia sair do canto. Uma coisa particular minha. E quando eu estava pregando, meditando na palavra de Deus, Deus, Ele falou claramente comigo, desembaraçando aquele embaraçado, colocando luz onde estava escuro. E Deus disse, isso aqui é assim. E sabe, amado, amada, é isso que Deus quer fazer com você. A partir daquele dia, nessa área da minha vida, eu nunca mais fui a mesma. Porque Deus colocou luz, eu comecei a enxergar com os olhos dele, e aquele embaraçado se desembaraçou. E eis o motivo de Satanás, inimigo da tua alma, ele não querer que você escute a palavra. Eis o motivo de Satanás, ele fazer de tudo para você se desinteressar pela palavra, para fazer você usar o seu tempo com coisas infrutíferas. Satanás, ele fica te distraindo para você não estar em contato com a palavra. Para que você não conheça as verdades espirituais. Para que você não desperte para o que você precisa despertar. Para que você fique brigando com as pessoas em vez de brigar com os principados e potestades no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Você está brigando contra a carne. Você está brigando contra seu marido. Você está brigando contra seu patrão. Você está brigando contra seus amigos de trabalho. Você está brigando contra dirigentes de oração. Você está brigando com os irmãos da igreja. Você está brigando com todo mundo e você não consegue perceber o mundo espiritual brigando contra você. Porque você está com os olhos espirituais fechados, porque você precisa se aproximar mais da palavra. E aí o diabo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você não estar em contato, para você perder a sua sensibilidade espiritual, para você não desejar ouvir a palavra. Então, sabendo disso, amado, amada do Senhor Jesus, fica ligadinho aqui. Eu não estou falando não é só agora na programação que eu estou aqui, não. Fica ligado na Rádio Novas de Paz, que a Novas de Paz seja uma rotina no seu lar, que o rádio ali, ele fique ligadinho na cozinha, coloca outro no quarto, deixa o teu YouTube já ali inscrito no canal da Rádio Novas de Paz, porque aqui tem palavra e tem palavra 24 horas para você. Amém? E tem despertamento. Deixa eu ler aqui Atos 27, versículo 22 até o 25. Eu vou contar a história para você e você vai compreender o que Deus quer falar com você. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Tudo parecia perdido agora na vida de Paulo. Parecia perdido aos olhos humanos. Estavam todos desorientados dentro de um barco diante de uma tempestade tremenda. Mas Paulo, ele sabia que a última palavra vinha do Senhor. Hoje talvez você se encontre assim, desorientado. E as tempestades da vida, elas nos deixam realmente desorientados. Quem nunca ficou desorientado diante de uma notícia ruim? Quem nunca ficou desorientado diante de uma decisão que se tem para tomar? Todos nós.
Todos nós nos deparamos com essas situações. Mas olha, meu amado, minha amada, eu quero dizer a você que Deus ele está atento a cada situação. Que se a tempestade chegou, Deus não perdeu o controle dela. Assim como Deus não havia perdido o controle dessa tempestade avassaladora que chegou sobre a vida de Paulo, sendo levado como prisioneiro a Roma. A história de Paulo, talvez você conheça, talvez você, é muito improvável, mas muitos me ouvem e não conhecem. Paulo, ele era um perseguidor do evangelho, ele era um fariseu, ele odiava o evangelho, ele odiava as boas novas da salvação. E de perseguidor do evangelho, depois de um encontro com Cristo, ele se tornou agora um grande e fervoroso pregador do evangelho. E depois de muito tempo, Paulo agora, por conta da pregação deste evangelho ao qual ele era contrário, ele reprimia, por conta dele ter transformado a sua mente e a sua vida, ele agora estava como prisioneiro e estava dentro de um navio. E neste navio agora estava ele e outros prisioneiros que estavam sendo levados para serem julgados. E agora, a Bíblia nos conta que eles enfrentaram uma grande tempestade. A situação era tão grave que o navio, ele ficou ali no meio do mar, no meio do oceano, sem controle, sem esperança de encontrar terra firme. Todos só viam escuridão. E essa escuridão era de dia e de noite. Eles não viam sol, não viam estrelas, porque o sol e as estrelas davam a referência para a navegação. Então entenda, tudo ali estava parecendo perdido. Mas tinha um homem de Deus no meio daquela situação. Talvez você olhe e diga assim: ah, irmã Clarissa, a minha vida está assim. Eu não consigo ver direção, eu não consigo ver sol, não consigo ver estrela, não consigo ver norte. E está até faltando um homem de Deus, porque eu não sou esse homem de Deus. Irmã Clarissa, eu não sou essa mulher de Deus como Paulo. Paulo, ele tinha algo especial, amada. Nós precisamos parar de enxergar os homens e as mulheres de Deus da Bíblia como seres, vamos dizer assim, seres mágicos, seres sobrenaturais. Não, eram homens como eu e como você. Gideão era um homem como eu e como você, ele que Deus olha para ele e ele estava lá se sentindo o menor do seu clã, malhando trigo no lagar, envergonhado porque era saqueado pelos inimigos. Tudo que ele tinha, os inimigos levavam. Aí Deus ele chega e fala: Gideão, você é um varão valoroso, meu filho, tem muita coisa para você fazer. Ai Deus, mas eu... Moisés, vai libertar o meu povo. Deus, eu não sei nem falar, Deus. Olha aí os homens como eu e como você, falhos, fracos, incapazes, limitados, cheios de dificuldades para falar, não tinham tanta inteligência assim, não eram tão corajosos, mas fizeram. Esté é uma menina judia. Vai lá e salva o povo, seu povo da morte. Pessoas como eu e como você. O homem de Deus que você acha que falta dentro da sua casa, este homem de Deus é você. Deus, ele escolheu você, meu filho. Você, servo. Sim. Porque você olha para você e você olha com o seu olhar. E Deus, ele hoje te chama para olhar com o olhar dele. Essa mulher de Deus que você acha que falta dentro da sua casa, esta mulher de Deus é você, minha filha. Cheia de dificuldades, também não ora tanto como você poderia e deveria orar, sim.
Talvez você olhe para a sua dirigente e diga: se fosse ela nessa situação. Ei, mas Deus colocou, não foi ela. Deus colocou, foi você. E você não é diferente dela. Você não é diferente de Paulo. Você não é diferente de Abraão, de Esté, de Gideão, de Abacuque. Não, de Pedro. De jeito nenhum. Você é um escolhido, uma escolhida. Para fazer a tua família continuar de pé e viva. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, com toda a tua falha, Deus apontou o dedo para você e disse assim: ela é a escolhida para manter essa família de pé e viva no meio da tempestade. Você pode dar um glória para Jesus bem forte aí onde você está nessa manhã. Se você toma posse dessa palavra, se você acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo glória a Deus daqui, você diz glória a Deus daí. Paulo se ergueu aqui como uma voz de esperança. Irmã Clarissa, me conte mais ou menos aí essa história. Você já disse que Paulo se ergueu como uma voz de esperança dentro daquele navio. E ninguém morreu, todos ficaram vivos. Eu já entendi que dentro da minha casa eu serei essa pessoa que vou manter minha família de pé. Que vou ser canal para ninguém morrer, para todos permanecerem firmes. Eu entendi essa parte. Agora me conte o que estava acontecendo aí. Pois bem, continua ligado, você está na Novas de Paz, você está na 88.1 FM, na rádio mais ouvida do estado de Pernambuco, e nós estamos no momento da palavra de Deus. Às 9h15 nós iremos orar. O que aconteceu aqui? Muito bem, estou lá em Atos, no capítulo de número 27, e o versículo de número 14, a partir daí, conta-se que desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Veja aqui que esses versículos, eles mostram o desespero, a incapacidade de continuar controlando o navio, porque o navio ele foi levado, foi arrastado o navio pelos ventos fortes. No versículo de número 18, conta-se que eles começaram a aliviar a carga do navio. Pegaram tudo que era pesado e começaram a jogar no mar, para o navio ficar mais leve, para o navio não naufragar, porque estavam sendo violentamente açoitados pela tempestade. Eu estou contando a história para você ver a gravidade da situação e como Deus ele livra. Como Deus ele livra o seu povo, o seu servo das situações gravíssimas, das situações de morte, quando ele tem propósitos após a tempestade. Aleluia, aleluia. Não tenha medo, não tenha medo. Aí Paulo ele conta no versículo 20: E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda combatidos por uma não pequena tempestade, ou uma grande e avassaladora tempestade, olha o que ele diz: fugiu-nos, afinal, toda esperança de sermos salvos. Se hoje, com a tecnologia que nós temos no planeta, as pessoas se perdem no oceano e não conseguem ser encontradas, imagine naquele tempo, onde não se havia 1/3 da tecnologia de hoje, onde eles perderam toda a orientação, onde eles não conseguiam, por conta da escuridão, ver o sol para se guiar, ver as estrelas para se guiarem. E aí ele conta que a tempestade não parava, como acontece aí na tua vida. Talvez esteja assim, né? Quando você pensa que vai chegar a bonança, a tempestade se intensifica. Eu tenho uma palavra para você, segura aí. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós levados de uma a outra parte do mar, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Opa! 14 dias de tempestade. A deriva, sem controle. Os marinheiros agora dizem assim:
Eu estou sentindo que pode vir terra por aí. Eu não sei exatamente de que forma eles identificaram isso, mas é fato que eles suspeitaram que viria terra. Aí o que aconteceu no versículo de número 30? A Bíblia conta que os marinheiros agora queriam fugir do navio. Eles começaram a arriar os botes no mar para fugir. Aí Paulo ele chega e diz lá: olha, se vocês não permanecerem no navio, vocês não vão se salvar. Olha aí o povo tentando fugir, tentando ir embora. Eu quero tirar aqui algumas lições disso. Meu amado, minha amada, apesar de todas as circunstâncias estarem contra Paulo, ele tinha um Deus que estava a favor dele. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Teu patrão pode estar contra você. As pessoas podem estar contra você. Até aquelas que você mais ama, considera. Quem sabe nesses últimos dias se voltou contra você. Mas olha, Deus estando a teu favor, não há quem te derrube. Não há quem te mate. Não há quem te destrua. Então, se você crê que Deus está a teu favor, você não precisa continuar nesse desespero. Você não precisa continuar assim com esse coração apertado, desconfiando do controle do Senhor. Ei, minha amada, ei, meu amado, fica tranquila em nome de Jesus. Primeira lição que eu tiro aqui. Eu vejo que aqueles homens perderam o controle. Muitas vezes nós perdemos o controle, sim. O navio foi arrastado pela força da tempestade. E é assim na nossa vida. Eu vi um irmão aqui pedir uma oração. E ele disse: o meu navio foi arrastado pelas ondas das dívidas e eu perdi o controle, eu estou na escuridão, eu estou extremamente endividado. Ele estava com a voz cansada, pesado. Tudo está fora do controle, irmã Clarissa. Aí você pode nesse momento assim se perguntar: será que tem alguma esperança? Aleluia. Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Confia. Cada noite escura ela tem um propósito. Se o sol não raiou hoje para você, se à noite as estrelas também não apareceram para te dar direção, escuta aqui essa palavra, amada. É mais um dia que vai passar. E mais um dia debaixo da mão de Deus, debaixo da permissão de Deus. Neste dia de escuridão, Deus não vai te deixar morrer de fome. Deus não vai te deixar morrer desidratado. Deus não vai te deixar perecer no meio da dificuldade que Ele te permitiu passar. Você pode muito querer ver uma solução imediata agora, como aqueles homens que passaram 14 dias ali queriam, como Paulo, servo do Senhor, queria. Mas é momento de confiar quando a gente não vê. Então Deus está dizendo a você hoje: confie quando você não vê. Confie quando você só consegue enxergar a escuridão. Confia. Quando todos ao teu redor perderam a esperança, não perca a sua. Hoje Deus renova a sua esperança nesta manhã, minha amada. Hoje Deus, por intermédio dessa palavra, renova a sua esperança, meu amado. Oh, aleluia, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Paulo agora, ele recebe uma mensagem de um anjo de Deus. E ele diz assim: Paulo, você ainda vai comparecer perante César. E por causa de você, todos nesse navio serão salvos. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Foi essa mensagem aqui que eu li em Atos 22. Ele disse: Paulo, não tenha medo. Deus, por sua graça, por causa de você,
deu a vida a todos que navegam com você. Olha que coisa poderosa. Meu amado, minha amada. Da mesma forma que o anjo do Senhor chegou para Paulo e trouxe aquela mensagem de esperança para ele, eu quero dizer a você também nessa manhã: a tua casa será salva, a tua família permanecerá de pé. Agora Paulo precisa permanecer dentro do barco. Você precisa continuar aí firme, confiando no Senhor. E outra coisa, o anjo entregou uma mensagem a Paulo dizendo assim: tende bom ânimo. Ou seja, Paulo, se tu desanimar, todos vão desanimar. Se você, minha amada, que está aí no seu lar, se você olha para as dificuldades e você desanima, todos vão perecer juntos com você. Deus te colocou aí como base, como sustentadora. Entendeu? Ô, irmã Clarice, eu sou tão fraca para isso. Deus te faz forte. Deus te faz forte. Ô, irmã Clarissa, eu sou o homem dessa casa. Mas eu não estou conseguindo nem me sustentar, quanto mais sustentar minha família. Meu amado, Deus, Ele te capacitará para continuar sustentando esse lar em oração, em vigilância, em fé. Paulo, ele escolheu confiar na palavra de Deus. Então escolha confiar também. Ele chega para aquelas pessoas e ele diz assim: meu povo, vamos ter ânimo, eu creio. O anjo do Senhor chegou para mim e disse que nós não vamos perecer. Vamos ter ânimo. É assim que Deus te quer dentro deste lar que Ele te colocou. É assim que Deus te quer olhando para as situações da sua vida. Em vez de se deixar levar pelo medo da tempestade. Mesmo que a tempestade indicasse o contrário. Paulo estava lá dando uma mensagem de ânimo para todos. Ele não se deixou levar pelo medo. É bem verdade que o medo, ele nos domina. O medo, ele nos consome. O medo, ele deixa a gente paralisado. O medo, ele faz a gente querer se entregar, jogar tudo para o alto. O medo, ele faz a gente duvidar das promessas de Deus. Mas hoje é dia de você se agarrar a essa palavra e encontrar força para declarar sua fé. Encontrar força, mesmo que a tempestade pareça que não vai acabar nos próximos dias. Mas Deus hoje, Ele renova você, renova as tuas forças em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Durante a tempestade, nesse contexto agora, nessa história, alguns marinheiros tentaram escapar, fugir. Mas tem uma mensagem espiritual aqui. Paulo, lá no versículo de número 31 do capítulo 27 de Atos, ele diz: olha, se vocês quiserem ser salvos, vocês ficam aqui comigo. Vocês permaneçam no navio. Não vão pegar os botes e ir embora, não. Porque a salvação está aqui. Aleluia. A salvação está aqui. Deus está dizendo a você nessa manhã: a salvação está em mim. Não queira pegar o bote achando que tem salvação longe de mim, não. Não queira pegar o bote e fugir, não. Mas os marinheiros suspeitaram que a terra, eu vou me salvar. Eu vou correr daqui, aqui está perigoso, aqui está desconfortável. Há mais chances de sobrevivência ali, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. A salvação, a cura, o milagre, o que Deus tem para você está no navio. O navio é o lugar onde Ele te colocou. Você hoje vai ter que abrir mão da sua tentativa de escape. Você hoje vai abrir mão daquilo que você acha que vai dar certo ali e é longe de Deus. E é diferente do que Deus determinou para você. Talvez você estava certo de que era o caminho a seguir. É mais fácil, é mais confortável, é melhor ir por aqui. Deus está dizendo: não, eu não te chamei para o fácil, eu não te chamei para o conforto, eu não te chamei para você ir pelo caminho que você acha que deve ir.
Aleluia. Aleluia. Paulo disse, é aqui, é comigo. Jesus vai dar livramento, Deus vai dar livramento aqui. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, no final da história, Deus, conforme sua promessa, conforme ele falou a Paulo, ele cumpriu. O navio foi destruído, mas todos chegaram salvos. Todos chegaram à praia em segurança. O que é que eu aprendo aqui? Deus, ele prometeu livramento. Deus, ele prometeu presença. Deus, ele prometeu força. Mas ele não prometeu em momento nenhum que nós não enfrentaríamos as tempestades. Entenda que essa tempestade, ela não é o fim de tudo. Ela é o caminho para a tua salvação. E é no meio dessa agonia toda que você está passando, que Deus, ele vai se revelando para você, revelando sua fidelidade, revelando quanto ele está comandando cada detalhe da sua vida. E eu quero perguntar a você nessa manhã, qual é a área que você precisa entregar a Deus? Eu gostaria que você agora, diante desta palavra, você refletisse. Qual é a situação que você olha para ela e diz assim, essa batalha eu já perdi? Qual é a situação que você olha para ela e diz assim, tá tudo escuro, não tem luz, só tem medo, só tem dificuldade, eu não consigo enxergar nada e eu já perdi a esperança? É exatamente nesse momento que você precisa declarar a sua fé. Como diz aquela canção, quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o seu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. Ó como combina aqui. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto nas tempestades. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, o que é que faz? Esse é o momento do poder da fé. Entendeu? É esse o momento. E aí a canção vai dizendo, a fé sobre os mares. Não é no momento que você quer. É quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Então, olha, quando acaba toda a esperança, quando está tudo perdido aos olhos humanos, é que chega o momento do poder da fé. Creia que tem saídas de Deus, amada. Tem saídas no tempo certo. Deus manda dizer a você que nada está perdido. Deus manda dizer a você que tem saída nessa tempestade. E que ninguém vai morrer. E que você precisa continuar confiando na palavra que Ele já determinou sobre a tua vida. Aleluia!
Erga a sua cabeça no dia de hoje. Volte a sorrir em nome de Jesus. Se a tristeza, se a angústia se apossou de você, se o medo está comandando a sua vida, hoje é dia em nome de Jesus de você repreender no poder e na autoridade que há no sangue do Cordeiro e de você declarar: o Senhor não me chamou para isso. O Senhor não me chamou para andar de cabeça curvada. O Senhor não me chamou para olhar para a vida com olhar de derrotado, de derrotada. O Senhor me chamou para estar de cabeça erguida, de pé, pelejando e com um sorriso no rosto, sorriso de vencedor, sorriso de quem confia, sorriso de quem sabe que após a tempestade vem o quê? A bonança. Aleluia. O Senhor está te ensinando a confiar mais nele. E você precisa confiar. Você precisa confiar. É nesse momento que Deus está transformando a tua mente. A tua mente que está tão fechada, tão limitada a pensar só do seu jeito. Aí Deus vem e manda ali, ó, um vento norte. Escuridão, meu Deus. É ali onde você só consegue enxergar Deus e mais nada. Que Ele vai transformando o teu caráter, moldando você. Ah, você que falava o que queria já não fala mais. Você que não se importava com as pessoas mais, você começa a se importar. Você que dizia eu não estou nem aí, você agora começa a prestar atenção. Você que já tinha entregado, você agora diz não, vou voltar pelo meu lugar. Ah, para o meu lugar que Deus me colocou. Deus está permitindo isso para fazer os ajustes necessários. Você não pediu para ser ajustado por Deus? Lembra quando você muitas vezes cantou lá na igreja? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Como foi que você pediu? Lembra aí? Canta o resto. Quebra minha vida. Como foi? E fazia de novo. Eita, você não percebeu não? Foi que você cantou assim? Você disse, Jesus me quebra, faz de novo, me aperta, me molda. Ei, irmão, aperto dói. Aperto dói, mas é para ajustar, para fazer do jeito que Deus quer. Você pediu, Deus está fazendo. Você disse, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Canta o resto. Ainda que seja o quê? Dor foi? Ainda que seja dor, que me una a ti, meu Deus. E agora? Você cantou. Quando você ora, você diz como? Deus, me faz ser mais parecido com Jesus. Aí você está lá no navio e a tempestade vem, mas olha, quando você chegar no ponto do ajuste necessário, aleluia, aleluia. Quando você se levantar dentro da sua casa como Paulo se levantou dentro daquele navio dizendo assim, ninguém vai morrer nesse negócio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando você aprofundar o seu relacionamento com Deus, porque a tempestade ela leva a gente para um lugar mais profundo, para a intimidade. Os amigos nos abandonam. A gente não tem aquele ombro para chorar, só tem que chorar no ombro de Deus. Aí fica bem sensível a voz dele porque está pertinho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.